Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães Decisão. Bom, no vídeo de hoje eu já quero começar fazendo uma pergunta para quem é pai, para quem é mãe. E espero sinceramente que a resposta seja um sim profundo, aquele sim com vontade, não aquele sim superficial. Você conhece o seu filho? Você conhece as emoções do seu filho? A pessoa do seu filho? E outra pergunta, você permite que o seu filho conheça você na posição de pai e mãe? Por isso que eu falei um sim superficial, porque eu acho importante a gente conhecer nossos filhos, a gente respeitar a individualidade deles, a gente aproveitar o nosso ambiente, a nossa casa para criar intimidade com os nossos filhos, sabe? Perceber as emoções dos nossos filhos. E conhecer um filho demanda tempo, atenção, amor, presença, carinho, né? Demanda muitas coisas a gente conhecer os nossos filhos. E quando a gente ama um filho, na verdade, praticamente tudo que acontece na vida dele faz parte do nosso interesse, né? A gente se interessa pela vida dos nossos filhos. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre nos conhecer. A gente conhece nossos filhos e a gente dá a chance de que nossos filhos conheçam a gente também? E por que é bom para nós e para nossos filhos que a gente se conheça? Eu acho que é importante a gente dividir nossos sentimentos com nossos filhos, perguntar como eles se sentem, sabe? Dividir as emoções, as intimidades. E também acho que é positivo demais para a gente poder orientar nossos filhos, para a gente poder conversar com eles. Eu acho que quanto mais a gente conhece nossos filhos, melhores podem ser as nossas orientações, a nossa educação, na verdade. E também para que nossos filhos tenham abertura e vontade de chegar em casa, conversar com a gente e contar as vitórias, as derrotas, as decepções, as tristezas, as alegrias, né? Aquela primeira paixão da adolescência, que nossos filhos se sintam à vontade conosco, com a nossa fala, com a nossa presença, sabe? Que eles sejam realmente íntimos da gente. E outro detalhe muito importante que eu acho que vem junto com essa questão da gente conhecer os nossos filhos são as consequências desse nosso conhecimento, dessa nossa intimidade. E um detalhe legal é que se você conhece o seu filho, você consegue identificar claramente ou mais facilmente algum problema que ele esteja passando ou algum problema que possa vir a acontecer com ele, principalmente quando eles ainda são um pouco dependentes, por exemplo, como é o caso do meu filho que tem 5 anos. Então eu acho que só você conhecendo o seu filho, você pode identificar se está acontecendo alguma coisa errada com ele. Porque antes de nós pais acharmos que está acontecendo alguma coisa também com os nossos filhos, ou então da gente identificar um transtorno, uma síndrome, algum problema de comportamento, a gente tem que esgotar as possibilidades de educar, esgotar as possibilidades de orientar, sabe? E eu acho que a gente só consegue fazer isso se a gente conhecer muito profundamente os nossos filhos. Ser mãe pra mim é isso, sabe? É esgotar as tentativas, é esgotar as possibilidades do que eu posso fazer pelo meu filho, antes de identificar algum problema que ele possa estar passando. E eu só desisto quando eu percebo que eu não posso fazer mais nada, que não tenha mais nenhuma atitude minha como mãe, né, através desse conhecimento sobre o meu filho, que possa trazer algum resultado positivo sobre aquela situação que ele está vivendo. Então, quando eu acho realmente que não tem mais nada para fazer, aí desse ponto eu parto para identificar algum problema que ele esteja passando. E ter atenção, sabe? Conhecer, sentar, conversar com os nossos filhos pode ajudar muito a gente a identificar alguns problemas que a criança pode estar passando. E isso só tendo muita atenção e presença. Ou até identificar um problema que eles possam vir a desenvolver. Eu vou dar um exemplo muito comum que eu vejo muito, por isso eu queria deixar esse exemplo aqui, de como às vezes a falta de conhecimento ou a falta dessa presença pode ser prejudicial na vida de uma criança. Eu percebo que existem crianças que falam pouco, ou têm algum atraso na fala, ou que têm alguma dificuldade para estar se comunicando. E quando você vai conversar às vezes com os pais, ou quando você observa o comportamento dos pais dentro de casa, aí é uma pergunta que eu faço para os pais. Vocês conversam com seus filhos? Tem criança que pode às vezes estar falando pouco, mas às vezes porque o pai e a mãe dentro de casa não conversam com o filho. Então assim, você só vai ensinar o seu filho a se comunicar se você se comunicar com ele. E outra coisa que eu queria lembrar aqui também, que o maior incentivo somos de nós, pais e mães. Por quê? Porque hoje em dia tem muitas crianças que ficam muito no celular, no tablet, no videogame. E eu acredito que o videogame, o celular, ele não vai perguntar para a criança como ela se sente,
sabe? Ele não vai dar esse incentivo de conversar com a criança. Ele não vai ensinar a criança a se expressar da melhor forma que ela pode se expressar. Ele não vai ensinar a criança a falar um português correto, sabe? Eu acho muito importante a gente ensinar nossos filhos a falar um português da melhor forma, pelo menos, que a gente puder estar conversando com eles. Os eletrônicos, em geral, eles não vão ter conversas profundas com os nossos filhos, sabe? Olho no olho. Então, às vezes, se você é aquele pai ou aquela mãe, ou se nós temos algumas atitudes como pais, como mães, como chegar em casa e você não conversa com seu filho, né? As pessoas têm um hábito muito ruim hoje em dia de chegar em casa, cada um tá no seu celular ou cada um tá no seu tablet, inclusive as crianças, e aí a gente não tem aquela troca, a gente não tem aquela pergunta assim, como foi o seu dia? Você quer me contar alguma coisa que você está sentindo, sabe? E isso demonstra muito respeito e interesse pela vida da criança. A criança vai se sentir acolhida, ela vai sentir vontade de chegar em casa e conversar com você. Então a gente tem que às vezes parar para observar, como eu dei esse exemplo da fala, né? Tem muitas crianças que falam pouco, mas talvez é porque o pai e a mãe conversem pouco com eles dentro de casa. E sempre entender que o nosso incentivo é o incentivo mais relevante que vai ter para a vida de uma criança. Então, quando você chegar em casa do seu trabalho, assim como eu, tem dias que chego em casa do trabalho, a gente está cansado, a gente está estressado, a gente ficou no trânsito, mas antes de você pegar o seu telefone e sentar para jantar e sentar para comer, olhe no olho do seu filho, sabe? Pergunte como foi o dia dele, como ele está se sentindo, se ele quer conversar alguma coisa com você. Permita que seu filho faça perguntas para você, sabe? Isso demonstra afeto. Antes da gente pegar e querer postar aquela foto na rede social dos nossos filhos fazendo alguma coisa, eu acho muito mais importante você deixar esse momento de lado, ou essa ansiedade de lado, sabe? De querer mostrar para as outras pessoas o que seu filho está fazendo e se interessar realmente pelo que ele está fazendo e como ele está fazendo. Conhecer nossos filhos nos dá uma segurança na educação que a gente está dando e também passa uma segurança para eles, sabe? Nossos filhos precisam confiar em nós, mas a gente, nós pais, é que temos que dar essa abertura, é que temos que dar esse primeiro passo, na verdade, de ensinar o seu filho a se comunicar, de ensinar o seu filho a falar o que ele sente, sabe? Não é importante, não é legal quando alguém pergunta pra gente assim, como ele está se sentindo, e a gente faz aquele desabafo, não é importante, a gente não se sente bem? Então, faça isso com seus filhos, sabe? Olhe nos olhos, converse, entre na intimidade dele, para que essa relação ela demonstre uma intimidade com amor, sabe? Com respeito. Nossos filhos são a coisa mais importante da nossa vida, não são? Então vamos tentar fazer da nossa casa, do nosso ambiente, um lar de intimidade, para que vocês se conheçam, para que nós conheçamos nossos filhos da melhor forma que pode ter e que a gente permita também que eles conheçam a gente, sabe? Com todos os defeitos, com todas as qualidades, mas isso é importante, porque isso passa segurança. Então eu queria que vocês respondessem nos comentários. Vocês conhecem os filhos de vocês? E antes de identificar ou caracterizar que o seu filho está com algum problema, você tenta esgotar as possibilidades da sua educação? Porque a educação, gente, ela transforma. Porque a educação que você dá para o seu filho, ela pode ser transformadora na vida dele. Às vezes basta uma conversa, às vezes basta um olhar, né, pra gente, antes de identificar ou antes de olhar e falar assim, não, essa criança, ela tá com algum transtorno. Às vezes ela quer atenção, às vezes ela quer carinho, às vezes ela quer que você chegue do trabalho e brinque com ela e pergunte como ela está se sentindo, né? Às vezes o adolescente que está trancado no quarto, ele só precisa que você bata lá e pergunte o que está acontecendo. E isso é muito acolhedor, isso demonstra respeito, sabe? Isso eu acho que também falta um pouco. A gente cresce muito ouvindo que os filhos devem respeitar os pais. Mas a gente esquece que para nossos filhos respeitarem a gente também tem que respeitar eles, sabe? Isso é muito importante. Então me contem como vocês fazem essa manutenção do relacionamento de vocês em casa. Vocês se sentem íntimos dos filhos de vocês? Respondam nos comentários essa pergunta que eu fiz, que é muito importante. Vocês conhecem os filhos de vocês? Eu tento cada dia mais
conhecer o meu filho, ter conversas profundas, olho no olho. O meu filho tem 5 anos, sabe? Mas acho que já desde pequeno é importante o meu filho saber que ele pode chegar pra mim e contar, e conversar, e desabafar no dia, no momento que ele quiser, que a gente vai estar ali pra ouvir, sabe? E deixar às vezes algumas coisas de lado que são menos importantes ou que deveriam ser menos importantes e dar atenção para os nossos filhos. Porque é isso que às vezes eles precisam, é atenção, é carinho, é um gesto de, sabe, de amor. É isso que eles estão esperando da gente, na verdade. Então me contem nos comentários como é que vocês fazem para conhecer profundamente os filhos de vocês.